Salve galera do xadrez, e vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com. E basicamente peãozinho dama, o famoso peão D4 aqui, certo? O jogador faz D6 e agora bispo F4 padrão, e o jogador faz peão E6 aqui. Isso aqui é muito importante, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Toda vez que um jogador de peças negras, principalmente de peças negras, estiver fazendo lances de peões totalmente passivo, sem tentar proteger o centro, né, tentar defender o espaço das peças dele no centro, você tem obrigação de começar a avançar seus peões centrais também, com tudo. Por exemplo, aqui o lance correto seria E4 aqui, ou possivelmente um C4 também. Qualquer um dos dois está válido, entende? Então, vamos supor que o jogador fizesse esse lance aqui, E4 era para ter feito. Se o jogador fizesse esse lance aqui, E4 era para ser feito, ou C4. Entende? Então, sempre dê um jeito de agressivar quando o jogador fizer, né, os peões passivos demais com as peças negras, entendeu? Então aqui o jogador fez E6, eu fiz bispo F4 ali e agora eu joguei cavalo F3. Aqui eu quis fazer aquela estrutura do peão dama, né, tradicional, que é peãozinho aqui, então eu evitei fazer esses lances centrais rápido, né? A não ser que o jogador deixasse demais, né, no caso, que foi o que aconteceu e eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui eu fui passivo, joguei o peãozinho E3 aqui, né? E vocês podem ver que ele fez um C6. Ele fez outro lance passivo aqui, né? O correto era eu dominar o centro, mas eu queria manter a estrutura do peão dama, parecendo um sistema London simples, né? Ou um gambito da dama simplesinho, para continuar mantendo aquele ensinamento base. Mas o correto seria realmente dominar o centro o mais rápido possível, certo? Bom, aqui cavalo D7, C4, bispo E7. E agora sim começa a ficar um pouco complicado, né? Porque o jogador começou a fazer muito lance passivo, né? Bispo, cavalo, 3 peõezinhos esquisito, muito lance passivo. E aí chegou uma hora que não tem como, né? Depois desse outro lance passivo aqui, H6, falei, quer saber? Acho que o pessoal já entendeu a estrutura base do peão dama, então agora vamos dominar o centro. Fui lá, totalmente E4 aqui, aleatório, né? E dominei o centro. Aqui tá totalmente dominado. Vocês podem ver que tem até um ponto de vantagem já para as brancas, né? E agora o jogador faz cavalo F6 e bispo D3. Agora ele tenta quebrar a estrutura central. Peãozinho E5. E basicamente eu tomo. Ele toma com o peão. E eu venho com o cavalo ganhando um peão aqui na posição, entendeu? Essa é a ideia do domínio central, né? Você conseguir quebrar uma peça dele, conseguir dominar um peão dele e dominar o centro. Um peão central caindo é uma das piores coisas que pode acontecer no seu tabuleiro, tá? É horrível você deixar isso acontecer, certo? Bom, aqui, bispo E6, H3, para não deixar os pulos de cavalo, né, em o próprio bispo, certo? O jogador joga bispo C5 aqui e pequeno roque feito. O jogador faz pequeno roque e agora rei H1. Olha só que maravilhoso, aquele lendário rei H1 que eu sempre falo para vocês. Faça sempre. Rei H1, o jogador agora joga bispo D4. Eu troco os bispos aqui, ele vem com a dama. E aqui tinha dois lances interessantes, né? Eu pensei nesses lances aqui assim, só que aqui não dava porque ele tomava peão, né? Mas a ideia era o quê? Se eu jogar aqui, ele, sei lá, fizer um lance tipo torre aqui, ele levaria um tático aqui caindo a dama inteira dele, né? Então, eu tava pensando em formas de eu conseguir subir esse peão, mas protegendo ele de alguma forma, né? E o que eu encontrei aqui era fazer o F4 primeiro, para depois subir o peão atacando o cavalo, forçando ele a ou movimentar a dama para ele não tomar esse descoberto, ou tirando o cavalo e levando o descoberto, né? Então, basicamente, ele viu isso e jogou torre D8. E aqui eu joguei torre F3 para proteger, inclusive eu não gostei. Eu esqueci aqui que ele poderia ter jogado a torre ali, foi meio que um vacilo meu, eu fiquei tão concentrado aqui nesse ataque aqui, nessa descoberta, né? Que eu acabei esquecendo que ele podia cravar meu bispo ali, mas, né, dá pra jogar. O problema é que eu não gostei que é o posicionamento da minha torre, né, ficou um pouco esquisita essa torre aqui nessa casa, né. Mas beleza. Aqui ele toma o peãozinho, eu recuo pra trás, eu não queria trocar as damas, mas aí, aqui o certo acho que era ele trocar as damas, tá. Aqui eu acho que era pra ele trocar as damas, ele não trocou, ele recuou, pra mim foi uma vantagem maravilhosa. Joguei minha dama C1. Torre dele jogada em D4 ali, tá começando a atrapalhar um pouco o meu jogo, tá começando a ficar difícil. Peãozada sobe para tentar tirar as peças do nosso adversário, ele volta bispo para A6. Peão começa a avançar e agora começa a complicar um pouco o jogo dele. Peão E5 atacando o cavalo jogado em D5 agora. Eu troco os cavalos, ele vem com a torre e basicamente aqui eu subo mais um peão aqui. E aqui já tá dando uma boa vantagem com as peças negras, né? Eu nem percebi na minha cabeça, né, jogando, eu lembro mais ou menos dessa partida.
E na minha cabeça eu lembro que aqui eu pensei que tava vantagem para as brancas, porque mesmo que ele tome aqui, eu tô avançando aqui, sabe? Era isso que eu tinha na minha mente, mas pelo que parece aqui tem uma vantagem para as peças negras que eu não sabia, certo? Então o jogo desenrolou dessa forma, ele tomou e agora eu subi o peão, certo? Porque aqui essa subida do peão é muito chata, porque se ele sobe aqui, ele leva aqui na cara e é mate, né? E se ele tirar pra cá, tô quebrando a estrutura do rei dele, rei exposto, né? Então é um pouco chato de lidar. Mas eu acho que o lance certo aqui era ele ter jogado aqui, né? No caso, né? Deixa eu ver. Acho que era aqui. Porém, aqui ainda estaria interessante pra mim jogar com um sacrifício de torre, aqui com a dama tomando futuramente, o peão subindo, uma dama aqui chegando em algum momento com o bispo apoiando. Possível, né? Mas o lance que o nosso jogador fez foi esse lance aqui. E aí foi o erro que eu falei pra vocês. Ele cometeu o erro. Ele fez peão G6 e ele levou dama aqui já forçado o mate, não tem como fugir disso aqui, não tem como sair disso aqui. É um tema de mate aqui que aparece muitas vezes, né? E o jogo termina dessa forma, certo? Bom, novamente, vou voltar aqui no começo pra vocês verem. Aqui quando o jogador faz esses lances passivos, né? Peão, peão, você tem como dever dominar o centro, né? Aí ele joga aqui, ó, domina o centro, porque isso aqui vai fazer seu jogo ficar muito sólido, muito tranquilo, muito fácil. É só não vacilar, entendeu? Tamo junto, espero que você tenha gostado desse jogo aí, dessa partida. Vamos para a próxima partida, dá aquele like pra fortalecer. É nóis!